Bem-vindo a esta jornada noturna através das brumas geladas da mitologia nórdica. Deite-se confortavelmente, feche os olhos se quiser, e deixe que a voz suave o leve para um mundo onde o mar é infinito, onde uma serpente colossal enrola o planeta inteiro, e onde cada sussurro do vento carrega segredos de deuses e gigantes. Então, antes de continuarmos com essa história, diga-me, de onde você está ouvindo ela agora? Comente nos comentários para que os internautas possam interagir. Esta é a história completa de Jormungandr, a serpente de Midgard, o Ouroboros nórdico, a devoradora de mundos. Uma narrativa longa, detalhada, serena, projetada para embalar o sono enquanto explora cada canto dessa lenda antiga. Respire fundo. Relaxe. Vamos começar devagar, como as ondas que lambem as costas da Escandinávia antiga. Imagine um vazio absoluto. Um abismo sem nome, sem forma, sem luz ou sombra. Esse vazio era o Ginnungagap, o grande nada que existia antes de tudo. Não havia cima ou baixo, esquerda ou direita. Apenas o potencial. No extremo norte desse abismo, queimava Muspelheim, o reino do fogo primordial. Chamas dançavam como serpentes vivas, rios de lava cortavam a escuridão, e no centro, um gigante chamado Surtr guardava com sua espada flamejante, destinada a incendiar o universo no fim dos tempos. No extremo sul, congelava Niflheim, o mundo do gelo eterno. Névoas tóxicas pairavam como fantasmas, rios congelados serpenteavam como veias azuis, e no fundo de uma caverna profunda, o dragão Nidhogg roía as raízes do que ainda não existia. Quando o fogo de Muspelheim encontrou o gelo de Niflheim no centro do Ginnungagap, algo mágico aconteceu. O calor derreteu o gelo, o vapor subiu como uma névoa primordial, e desse vapor condensou-se o primeiro ser vivo, Ymir, o gigante primordial. Ele era colossal, seu corpo feito de gelo derretido e fogo contido, seus olhos poços de escuridão infinita. Enquanto Ymir dormia, seu suor gerou os primeiros gigantes do gelo. De suas axilas nasceram um homem e uma mulher. De seus pés, um filho de 6 cabeças chamado Trudilmir. Ymir se alimentava do leite de uma vaca primordial chamada Alduma. Ela lambia o gelo salgado dia após dia, e de suas lambidas emergiu Buri, o primeiro deus, com cabelo branco como neve e pele brilhante como a aurora. Buri gerou Bor, que se casou com Bestla, uma giganta filha de um dos sobreviventes do dilúvio de Ymir. Juntos, tiveram 3 filhos, Odin, Vili e Vé. Esses 3 irmãos eram diferentes dos gigantes. Tinham visão, propósito, uma centelha de criação. Olharam para Ymir e viram não um pai, mas uma ameaça ao equilíbrio que desejavam estabelecer. Com machados de pedra e força bruta, cortaram o gigante em pedaços. O sangue jorrou como um dilúvio cataclísmico, afogando quase todos os gigantes do gelo. Apenas Bergelmir e sua esposa escaparam em um tronco oco, flutuando sobre as águas sangrentas, fundando a raça dos gigantes que povoariam Jotunheim no futuro. Com o corpo despedaçado de Ymir, Odin, Vili e Vé construíram o mundo inteiro, pedaço por pedaço. O crânio de Ymir virou o céu, sustentado por 4 anões nos cantos do mundo, Nordri ao norte, Sudri ao sul, Austri ao leste e Vesturi ao oeste. Os miolos de Ymir viraram as nuvens que flutuam preguiçosamente no céu azul. A carne de Ymir virou a terra fértil, onde cresceriam florestas densas, campos de trigo dourado e montanhas cobertas de neve. Os dentes de Ymir viraram as pedras e rochas que pontuam a paisagem, desde seixos nas praias até picos altos nas cordilheiras. O sangue de Ymir virou os oceanos, lagos e rios que cercam tudo, um mar vasto e infinito feito do fluido vital de um gigante morto. E foi nesse oceano sangrento, profundo e misterioso, que a serpente encontraria seu lar eterno. No centro de tudo que foi criado a partir de Ymir, cresceu uma árvore colossal chamada Yggdrasil. Era um freixo tão grande que suas raízes penetravam todos os reinos que estavam por vir. Suas folhas eram verdes como esmeraldas frescas, e cada folha sussurrava segredos do destino ao vento. Seus galhos se estendiam até tocar os céus mais altos de Asgard, onde os deuses construiriam seus palácios dourados. Suas raízes mergulhavam nas profundezas mais escuras de Niflheim, onde o gelo eterno reinava. Yggdrasil não era apenas uma árvore comum. Era o eixo do universo inteiro, o que mantinha os 9 mundos conectados em um equilíbrio precário. Era o que impedia que o caos engolisse a ordem por completo. 3 raízes principais sustentavam sua estrutura imensa. A primeira raiz ia até Urdarbrunner, o Poço do Destino. Era um lago cristalino,
suas águas tão puras que refletiam não apenas o céu, mas o passado, o presente e o futuro. Guardado por 3 mulheres gigantes chamadas Nornas. A primeira se chamava Urd, que significa o que foi. Ela tecia o passado de todos os seres com fios de memória antiga. A segunda se chamava Verdandi, que significa o que está sendo. Ela tecia o presente com fios de ação cotidiana. A terceira se chamava Kud, que significa o que deverá ser. Ela tecia o futuro com fios de possibilidade infinita. As Nornas regavam Yggdrasil com a água do poço todos os dias, mantendo a árvore viva e forte, suas gotas brilhando como orvalho ao amanhecer. A segunda raiz chegava até Mimisbrun, o poço da sabedoria. Era guardado por um gigante chamado Mimir, cuja cabeça Odin preservaria mais tarde em um ritual de conhecimento. Odin, em sua busca incessante por sabedoria, sacrificou seu olho direito nesse poço. Em troca, ganhou a capacidade de ver o destino de todos os seres, beber da água que era tão pura que brilhava como prata líquida sob a luz fraca das cavernas. A terceira raiz mergulhava até Vergelmir, a fonte de todos os rios. Era um caldeirão borbulhante de água gelada, lar de centenas de serpentes e dragões que roíam a madeira da raiz dia e noite. Entre essas serpentes, uma se destacava pela sua tamanho e presença. Era maior do que as outras, mais antiga, seus olhos brilhavam como ouro derretido no escuro. Seu nome ainda não era conhecido, mas seu destino já estava traçado nas teias das Nornas. Yggdrasil conectava 9 mundos distintos, cada um com sua essência única, seus habitantes peculiares e seu papel no grande ciclo cósmico da existência. Vamos explorá-los um por um, devagar, como um viking exploraria terras desconhecidas em um dracar balançando suavemente nas ondas. O primeiro mundo era Asgard, o reino dourado dos deuses Aesir. Palácios brilhantes como o sol se erguiam sobre colinas verdes e eternas. O salão de Valhalla tinha 540 portas, cada uma larga o suficiente para 800 guerreiros passarem lado a lado ao mesmo tempo. Aqui, os Einherjar, os guerreiros caídos em batalha, banqueteavam todas as noites com carne do porco Saehrimnir, que se regenerava magicamente, e hidromel que nunca acabava, servido por valquírias de armaduras reluzentes. Odin sentava em seu trono Litzkjalf, de onde podia ver todos os 9 mundos com seu olho restante. Thor patrulhava com seu martelo Mjolnir, forjado pelos anões Brok e Sindri em forjas subterrâneas. Frigg tecia nuvens no tir do destino, suas mãos ágeis movendo-se como o vento. Aqui, a ordem reinava suprema, mas era uma ordem frágil, sempre ameaçada pelo caos que espreitava nas bordas. O segundo mundo era Vanaheim, o jardim verde e abundante dos deuses Vanir. Árvores frutíferas cresciam o ano todo, seus galhos carregados de maçãs douradas e peras suculentas. Rios de mel cortavam a paisagem como veias doces. Jord comandava os ventos e os mares, ensinando os marinheiros a ler as estrelas e as correntes. Freyr trazia colheitas abundantes com seu javali dourado Gulimbusti, que corria mais rápido que qualquer cavalo. Freyja ensinava o amor, a guerra e a magia Seidr, seus falcões voando sobre campos de batalha. Após uma guerra antiga entre Aesir e Vanir, a paz foi selada com trocas de reféns. Jord e Freyr vieram para Asgard, enquanto Hoenir e Mimir foram para Vanaheim. A natureza florescia aqui em toda sua glória, mas também escondia perigos sutis, animais selvagens com olhos astutos, feitiços antigos sussurrados pelas folhas, espíritos da floresta que dançavam ao luar. O terceiro mundo era Midgard, o nosso mundo, o reino dos humanos mortais. Criado no centro de tudo, protegido por uma muralha feita das sobrancelhas de Ymir, chamada Asgardar's Wall, uma barreira imensa de pelos grossos transformados em pedra. Aqui, vivemos nossas vidas simples e complexas. Lutamos por sobrevivência nas terras frias. Construímos cidades de madeira e pedra. Cultivamos a terra com arados puxados por bois. Morremos de velhice, doença ou batalha. E é aqui, ao redor de Midgard, que a serpente circunda tudo em um abraço eterno. O oceano ao redor de Midgard não é apenas água salgada e ondas. É o corpo vivo de Jurmungandr, a serpente que morde a própria cauda, suas escamas brilhando faintly sob a superfície quando a lua está cheia. O quarto mundo era Jotunheim, a terra dos gigantes, um lugar de montanhas geladas que se erguiam como dentes quebrados contra o céu cinzento. Florestas escuras escondiam cavernas profundas cheias de ecos. Gigantes como Thrym roubavam martelos dos deuses em noites de tempestade.
Skadi caçava com arco e esquis, seus passos silenciosos na neve, vingando seu pai Tajazi que foi morto por engano. Era o reino do caos primordial, inimigo eterno dos deuses, mas também fonte de esposas fortes, aliados inesperados e desafios que forjavam heróis. O quinto mundo era Alfheim, o lar dos elfos luminosos, criaturas de luz pura que dançavam sob auroras boreais em tons de verde e púrpura. Seus palácios eram feitos de cristal translúcido, refletindo a luz em 1000 cores. Sua magia iluminava as noites mais escuras do inverno longo. Freyr era seu senhor, trazendo fertilidade até para os seres de luz, fazendo florescer jardins etéreos que nunca murchavam. O sexto mundo era Svartalfheim, o subterrâneo dos anões, um labirinto de forjas fumegantes onde o som de martelos ecoava como batidas de coração. Brok e Sindri criavam tesouros lendários como Mjolnir, o cinto de força de Thor chamado Mejinjot, o navio dobrável Sikbladnir que podia ser guardado em um bolso. Eram mestres do metal, gananciosos com ouro e pedras preciosas, mas essenciais para o equilíbrio, pois sem suas criações, os deuses seriam fracos e vulneráveis. O sétimo mundo era Niflheim, o mundo do gelo eterno, onde névoas venenosas pairavam como fantasmas errantes. Rios congelados cortavam a paisagem em padrões fractais. Aqui, o frio matava instantaneamente qualquer ser despreparado, congelando o sangue nas veias. Apenas os fortes ou os mortos sobreviviam em seu abraço gélido. O oitavo mundo era Muspelheim, o reino do fogo puro, onde lava borbulhante formava lagos incandescentes. Demônios de chamas patrulhavam as planícies ardentes. Surtr esperava pacientemente com sua espada flamejante, destinada a incendiar Yggdrasil no Ragnarok, suas chamas lambendo o ar como línguas famintas. O nono mundo era Elheim, o submundo cinzento e silencioso, governado por El, filha de Loki. Metade do corpo vivo com pele rosada e olhos brilhantes, metade morto com pele azulada e carne podre. Aqui iam os que morriam de velhice ou doença, sem glória em batalha. Não havia banquetes ou lutas. Apenas sombra eterna. Seu portão era guardado pelo Cão-Gar, que uivava como 1000 lobos ao luar. Esses 9 mundos formavam um equilíbrio precário, como uma teia delicada esticada sobre o abismo. Yggdrasil os sustentava com suas raízes profundas, mas também os ameaçava com sua própria decadência. Um esquilo chamado Ratatoskr corria pelas raízes dia e noite, levando mensagens de ódio entre a águia sem nome no topo da árvore e Nidhogg na base, suas patinhas rápidas espalhando discórdia. 4 veados, Dain, Dvalin, Duneir e Duratror, comiam as folhas mais tenras, suas bocas mastigando devagar. Serpentes menores roíam as raízes, seus dentes cravando na madeira. O ciclo de destruição e regeneração já começava aqui, dentro da própria árvore sagrada, um lembrete constante de que nada dura para sempre. Os antigos nórdicos viam isso como reflexo da vida cotidiana nas terras frias da Escandinávia. Nada era permanente no mundo deles. O inverno rigoroso matava colheitas. Guerras entre clãs destruíam vilas. Doenças ceifavam famílias inteiras. Mas a primavera sempre voltava. Novas sementes brotavam. Crianças nasciam. O ciclo continuava. Nascimento, crescimento, decadência, morte, renascimento. E no centro desse ciclo eterno, uma serpente que morde a própria cauda, segurando o mundo no lugar com seus dentes afiados, um símbolo vivo de continuidade em meio ao caos. Para entender Jormungandr completamente, é necessário entender seu pai, Loki. Ele não era um deus comum como Odin ou Thor. Era um gigante adotado, filho de Farbalt, um gigante do raio que cortava o céu com trovões, e Laufey, uma giganta da floresta cujas árvores sussurravam segredos. Criado em Asgard por um juramento de sangue com Odin, Loki nunca pertenceu de verdade ao panteão. Ele era o outsider, o trapaceiro, o fogo no gelo, o vento que muda de direção sem aviso. Loki tinha muitas faces, como a lua que muda de fase. Podia ser amigo leal em um momento, ajudando Thor em aventuras perigosas, e traidor no seguinte, causando problemas por pura diversão ou vingança. Loki ajudou Thor a recuperar Mjolnir quando o gigante Thrym o roubou, disfarçando-se de noiva com véu e tudo para enganar o gigante em sua própria caverna. Mas também cortou o cabelo dourado de Sif, esposa de Thor, enquanto ela dormia, por pura malícia. Para consertar o erro, forçou os anões Brok e Sindri a criarem cabelos de ouro puro que cresciam como naturais.
Loki criou o cavalo de 8 patas Sleipnir ao se transformar em égua e seduzir o cavalo Svadilfari do gigante construtor de Asgard, um ato que salvou os deuses de uma dívida perigosa. Mas Loki também matou Baldur, o deus da luz e da pureza, com uma flecha de visgo, a única coisa que podia feri-lo, pois todas as outras coisas haviam jurado não machucá-lo. Sua natureza era mudança constante, caos encarnado, um deus que ria do destino enquanto moldava. Loki tinha uma amante fora de Asgard, nas terras frias de Jotunheim, Angerboda, a giganta que traz angústia. Seu nome significava aquela que anuncia dor, e ela era alta, com cabelo negro como a noite e olhos que viam o futuro em sombras. Juntos, geraram 3 filhos em uma caverna escondida. 3 monstros. 3 profecias de destruição que fariam os deuses tremerem em seus salões dourados. O primeiro filho foi Fenrir, um lobo que nasceu pequeno como um filhote comum, mas cresceu rápido como uma tempestade. Em semanas, era do tamanho de um urso polar. Em meses, maior que um cavalo de guerra. Os deuses em Asgard viram o perigo e tentaram acorrentá-lo com correntes comuns de ferro forjado. Fenrir quebrou todas com um estalo casual, rindo da fraqueza delas. Então, os anões de Svartalfheim forjaram Gleipnir, uma corrente fina como seda, feita de 6 coisas impossíveis de encontrar: o som de passos de gato que não faz barulho, a barba de mulher que nunca cresce, as raízes de uma montanha que não se move, os tendões de um urso que não existem mais, o hálito de um peixe que não respira ar, e a saliva de um pássaro que não cospe. Fenrir suspeitou da armadilha mágica. Exigiu que um deus colocasse a mão em sua boca como garantia de boa fé. Tyr, o deus da guerra com uma mão só no futuro, aceitou o risco. Quando Gleipnir prendeu o lobo para sempre, Fenrir mordeu a mão de Tyr em retaliação. O deus ficou manco para sempre, mas o lobo ficou preso em uma ilha chamada Lingui, acorrentado até o dia do Ragnarok, uivando para a lua. O segundo filho foi El, a deusa da morte prematura. Nasceu com metade do corpo vivo, pele rosada como uma criança, olhos brilhantes como estrelas, e metade morto, pele azulada como cadáver, carne podre cheirando a decomposição. Odin viu o perigo em seus olhos divididos e baniu-a para Niflheim imediatamente. Lá, ela criou Elein, o reino dos mortos comuns que não morreram em batalha. Seu trono era feito de ossos humanos empilhados. Seu prato se chamava fome, sempre vazio. Sua faca se chamava inanição, sempre afiada. Seu portão era guardado pelo cão-gar, que uivava como 1000 lobos ao luar, alertando os mortos que chegavam. O terceiro filho foi Jurmungandr, a serpente destinada ao mar. Nasceu como um filhote do tamanho de um dragão comum, escamas negras com reflexos verdes como o mar profundo, olhos dourados que brilhavam como ouro derretido no escuro. Odin consultou as Nornas no poço de Ur, e a profecia foi clara e terrível: esta serpente circundará o mundo inteiro e trará o fim dos deuses no Ragnarok. Odin pegou o filhote com mãos trêmulas, sentindo o frio das escamas, e arremessou-o no oceano que cerca Midar, pensando que o mar vasto o afogaria ou o esconderia para sempre. Errou feio em sua cálculo. O oceano era vasto e rico em nutrientes do sangue de Ymir, um berço perfeito para monstros. A serpente nadou para o fundo imediatamente, encontrando correntes quentes e frias, peixes gigantes que brilhavam no escuro, ilhas submersas cheias de recifes. Alimentou-se vorazmente dia após dia. Em uma semana, dobrou de tamanho, engolindo cardumes inteiros. Em um mês, engolia baleias inteiras com uma bocada. Em um ano, seu dorso emergia como uma cadeia de montanhas flutuantes no horizonte. Pescadores vikings em seus dracars juravam ter visto ilhas que se moviam devagar, ilhas com olhos dourados que piscavam, ilhas que mergulhavam de repente, criando redemoinhos que sugavam navios inteiros. Seu crescimento era exponencial, como uma tempestade que ganha força. Em uma década, circundava metade de Midar, seu corpo formando um anel parcial ao redor dos continentes. Em um século, envolvia o mundo inteiro, sua cabeça viajando pelo oceano até encontrar a cauda em um ponto específico chamado Gajalar Brudip pelos marinheiros antigos. Mordeu a própria cauda com dentes afiados como lâminas. O sangue escorreu por um momento, mas a mordida cicatrizou rapidamente. O círculo se fechou perfeitamente, um Ouroboros vivo e respirante. A partir desse momento, Jurmungandr tornou-se o Ouroboros nórdico em sua forma mais pura. Não o símbolo egípcio de eternidade pacífica e renovação gentil. Não o grego de filosofia abstrata sobre unidade. Mas um ciclo violento de contenção forçada.
O mundo estava preso em suas presas, seguro mas sufocado. Se ela soltasse a cauda, o caos viria como um dilúvio. Se apertasse demais, o mundo sufocaria como uma vítima em suas espirais. Superstições cresceram ao redor dela como algas no mar. Ver uma serpente marinha era presságio poderoso. Se a serpente fosse branca como leite, significava boa viagem. Jormungandr estava dormindo profundamente. Se fosse preta como a noite, significava naufrágio iminente. A serpente estava acordando irritada. Vikings desenhavam cabeças de dragão nas proas de seus dracars longos para apaziguar a serpente, acreditando que o dragão na frente confundiria Jormungandr e a faria pensar que o navio era parte dela. Oferendas de sangue eram comuns antes de travessias longas pelo Atlântico. Um boi era sacrificado na praia, o sangue derramado no mar com orações sussurradas, os ossos jogados ao vento para os corvos de Odin. Em terra firme, serpentes menores eram vistas como emissárias de Jormungandr. Uma serpente branca encontrada em um campo na primavera era sinal de colheita farta, a serpente trazendo bênçãos do mar. Uma serpente preta cruzando o caminho de um guerreiro era sinal de morte iminente em batalha. Se uma serpente entrasse em uma casa de madeira, era considerada protetora da família, devia ser alimentada com leite fresco todas as manhãs. Se fosse morta por acidente, devia ser enterrada com honra em um ritual pequeno, ou voltaria como Draugr, um morto-vivo vingativo. Amuletos de prata com serpentes mordendo a cauda eram usados por marinheiros e guerreiros. Arqueólogos encontraram centenas em tumbas vikings na Noruega, Suécia, Dinamarca e Islândia, pequenos pingentes delicados com detalhes intricados. Dentro de alguns, fios de cabelo humano enrolados, oferendas pessoais à serpente para proteção em viagens. Pedras rúnicas contam histórias detalhadas. A Pedra de Altuna, na Suécia, mostra Thor pescando Jormungandr com uma linha grossa, a inscrição dizendo devagar, que os deuses protejam este homem das águas profundas e da grande besta. A Pedra de Ardri, na Gotland, mostra a serpente circundando o mundo inteiro, seus anéis formando padrões hipnóticos. Thor odiava Jormungandr com uma paixão que ia além do ódio pessoal, era ódio cósmico, destino entrelaçado. Thor era o protetor de Midgard e dos humanos, o deus do trovão que esmagava gigantes com Mjolnir. Jormungandr era a ameaça que circundava Midgard, o caos que ameaçava engolir tudo. Martelo contra veneno. Força bruta contra circundação infinita. O primeiro encontro foi na pesca com Ymir, um gigante que vivia à beira do mar em uma cabana de pedra. Thor viajava disfarçado como um jovem guerreiro com capa cinza. Chegou à cabana de Ymir ao entardecer, o sol se pondo no horizonte como uma bola de fogo. Ymir era enorme, com barba grisalha longa e olhos de gelo que viam através das mentiras. Thor pediu para ir pescar juntos. Ymir riu profundamente. Você é pequeno demais para o mar profundo. Thor insistiu com voz firme. Ymir disse, traga sua própria isca então, se é tão corajoso. Thor saiu para o pasto de Ymir. Encontrou Iminhod, o boi mais forte do mundo, com chifres curvados e músculos como montanhas. Com um golpe rápido do punho, quebrou o pescoço do boi. Arrancou a cabeça inteira com um som de osso partindo. Voltou à cabana carregando a cabeça sangrenta. Ymir ficou furioso ao ver seu boi favorito morto, mas aceitou o desafio por orgulho. Os dois remaram para alto mar em um barco de carvalho reforçado com ferro. Ymir pescava com anzóis comuns, pegando peixes pequenos que jogava no fundo do barco. Thor preparou sua linha especial. Uma corda grossa como o braço de um gigante. Um anzol forjado por anões em Svartalfheim. A isca, a cabeça do boi, olhos ainda abertos. Remaram até o ponto mais profundo do oceano, onde a água era negra como tinta. Ymir começou a tremer levemente. Vamos voltar agora. Aqui é perigoso, além do alcance dos deuses. Thor ignorou completamente, olhos fixos na linha. Jogou a isca com força. A linha desceu devagar, desceu até o fundo abissal. De repente, um puxão violento que quase virou o barco. O barco subiu 3 metros na onda criada. A linha cantou como corda de arco esticada ao limite. Ymir gritou de terror. Thor sorriu com dentes brancos. A serpente mordeu a isca com fome ancestral. Jormungandr emergiu parcialmente do mar, metade do corpo fora d'água como uma montanha viva. Escamas negras brilhando com água. Olhos dourados fixos em Thor com ódio primordial.
veneno pingando da boca como chuva ácida, corroendo a madeira do barco. O mar ferveu ao redor em círculos concêntricos. Thor puxou com força sobre-humana. Seus pés perfuraram o fundo do barco para se ancorar. Ele se levantou Mjolnir com a mão direita. O martelo brilhou com trovões internos, relâmpagos dançando na cabeça. Ymir, apavorado ao ver a serpente colossal, viu o veneno corroendo tudo, viu Thor pronto para golpear com força divina. Em pânico completo, cortou a linha com sua faca afiada. A serpente mergulhou de volta ao abismo com um som de trovão subaquático. O barco quase virou com a onda. Thor jogou Mjolnir contra Ymir em raiva, mas o gigante se escondeu atrás do mastro. Thor jurou vingança eterna contra a serpente, seu inimigo predestinado. O segundo encontro foi em Utgard, o castelo do gigante Utgard-Loki, um lugar de ilusões e enganos mágicos. Loki levou Thor até lá por curiosidade. Um castelo imenso com torres que tocavam as nuvens. Desafios impossíveis foram propostos para humilhar os visitantes. Um deles, levantar o gato cinzento do gigante, um animal aparentemente comum. Thor tentou com toda sua força divina. Usou o cinto Megingjord para dobrar sua força. O gato mau se mexeu no início. Só uma pata se ergueu lentamente do chão. Thor falhou aparentemente, suando sob o esforço. Revelação posterior sussurrada pelos gigantes. O gato era Jormungandr disfarçado por magia poderosa de Utgard-Loki. Thor havia levantado o mundo inteiro por um instante breve, fazendo o oceano subir e os continentes tremerem. Os gigantes de Utgard tremem ao lembrar daquele momento, quando o deus do trovão quase quebrou a ilusão com pura força bruta. O terceiro encontro seria no Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, mas isso vem mais tarde na história, no clímax do ciclo. Essas aventuras mostram a rivalidade cósmica entre ordem e caos. Thor representa a ordem protetora, o trovão que afasta tempestades. Jormungandr representa o caos primordial, o mar que engole tudo. O Ragnarok começa com sinais sutis que crescem em intensidade. O inverno veio primeiro, não um inverno comum de neve e gelo. Fimbulvinter, 3 anos seguidos sem verão, sem sol quente, sem colheitas. Neve acumulava até os joelhos dos gigantes. Rios congelavam sólidos. Colheitas morriam nos campos. Fome espalhava-se como praga. Guerras entre irmãos explodiam em todas as terras. O sol escureceu gradualmente, sua luz enfraquecendo dia a dia. Os lobos Skoll e Ati, perseguidores eternos, finalmente devoraram o sol e a lua, deixando o céu em escuridão permanente. Sinais do fim se acumulavam como nuvens de tempestade. Fenrir quebrou Gleipnir com um rugido que ecoou pelos 9 mundos. O navio Naglar navegou das profundezas, feito inteiramente de unhas de mortos cortadas curtas. O galo Falar cantou em Jotunheim, alertando os gigantes. O galo Gulinkambi cantou em Asgard, alertando os deuses. O mar ferveu como caldeirão sobre fogo. Jormungandr se mexeu pela primeira vez em milênios. Soltou a cauda devagar, o círculo se rompendo com um som audível como terra rachando. Tsunamis gigantes engoliram ilhas inteiras, ondas de 100 metros de altura. O veneno dela envenenou o céu, chuva ácida caiu corroendo florestas e peles. Thor veio do céu em seu carro puxado por cabras Tangrisnir e Tangjostr. Armadura vermelha brilhando. Cinto de força apertado. Luvas de ferro cerradas. Mjolnir em punho, carregado de trovões. A batalha foi curta mas devastadora em escala cósmica. Thor acertou Mjolnir na cabeça da serpente com um golpe que rachou o crânio como montanha partindo. Jormungandr cuspiu veneno em uma nuvem tóxica que cobriu o campo de batalha. Thor acertou novamente nas costelas, quebrando ossos como árvores antigas. A serpente enrolou o corpo imenso em Thor, tentando esmagar o deus em suas espirais. Thor quebrou as escamas com o martelo, pedaços voando como meteoros. Golpe final na boca aberta. Mjolnir acertou os dentes, fazendo-os voar como pedras. A serpente morreu com o último espasmo, seu corpo afundando no mar em câmera lenta. Mas o veneno já estava no ar, espalhando-se como névoa mortal. Thor cambaleou para trás, tossindo veneno. Deu 9 passos lentos, cada um mais difícil que o anterior. Caiu de joelhos na terra encharcada. Morreu com Mjolnir ainda na mão, o trovão silenciando para sempre. O mundo afundou em caos total. Fogo de Surtr queimou Yggdrasil das raízes ao topo,
cinzas caíram como neve negra. Mas então, silêncio profundo caiu sobre tudo. Uma nova terra emergiu das águas devagar, verde e fértil como na primavera. Lif e Lífrasir sobreviveram escondidos em um oco de Grazil, um casal humano que repovoou o mundo com filhos. Novos deuses nasceram das cinzas, Vidar, Vali, Modi, Magni, filhos de Thor e Odin que herdaram o poder. O ciclo recomeçou completo, destruição levando à renovação, como a serpente sempre simbolizou. No mundo moderno, Jormungandr vive em tatuagens que milhares usam para marcar renascimentos pessoais, em jogos como God of War onde ela é aliada gigante, em filmes da Marvel onde sua sombra paira sobre Thor. O Ouroboros é arquétipo junguiano de totalidade, um lembrete de que fim é começo. No mundo moderno, Jormungandr não desapareceu nas névoas do passado. Ela renasceu em tinta e pixels, em pele e telas, em sussurros de terapeutas e rugidos de motores. Vamos devagar, como as ondas que voltam à praia após uma tempestade, e explorar como a serpente nórdica se entrelaça com a vida contemporânea, de forma tão suave quanto o sono que se aproxima. Comece imaginando uma sala de tatuagem em Oslo, no inverno de 2023. A luz é baixa, o zumbido da agulha é um mantra hipnótico. Uma mulher chamada Ingrid, 34 anos, deita-se na maca. Ela escolheu o Ouroboros nórdico para cobrir uma cicatriz longa no braço esquerdo, marca de um acidente de carro que levou sua mãe. O tatuador, um homem barbado chamado Lars, desenha a serpente em linhas finas, escamas detalhadas como as de um dracar antigo. Cada picada da agulha é um passo no ciclo: dor, cura, renascimento. Ingrid respira fundo, olhos fechados, e ouve Lars contar a lenda de Jormungandr enquanto trabalha. Ela morde a cauda para lembrar que o fim é o começo, diz ele. Quando termina, a serpente forma um círculo perfeito ao redor da cicatriz, transformando o trauma em arte. Ingrid posta foto no Instagram com a legenda: "Eu me devorei. E renasci." A postagem recebe 12.000 likes em uma semana. Pessoas comentam suas próprias histórias: câncer superado, divórcio finalizado, depressão vencida. O Ouroboros tornou-se um símbolo universal de resiliência. Agora, viaje para Los Angeles, estúdio da Santa Mônica Tattoo. Um homem chamado Marcos, ex-militar, escolhe a serpente para o peito. Ele serviu no Afeganistão, viu amigos morrerem, voltou com Tept. A tatuagem é enorme, Jormungandr enrolada em Mounir, veneno pingando como lágrimas. O tatuador usa a técnica Blackwork, sombras profundas que parecem abismos. Marcos dorme durante parte do processo, o zumbido da máquina embalando-o como um berço. Quando acorda, olha no espelho e chora pela primeira vez em anos. Ela segura o mundo, diz ele. Agora segura o meu. Ele cria um grupo no Reddit chamado Ouroboros Recovery, com 50.000 membros em 2024. Pessoas postam fotos de tatuagens, contam histórias de superação, marcam consultas coletivas. A serpente tornou-se terapia visível. Pense nos jogos. Em 2018, God of War da Santa Mônica Studio apresenta Jormungandr como personagem jogável. Não um monstro, mas um aliado colossal. Kratos e Atreus navegam em um barco de madeira, e a serpente emerge lentamente do Lago das Nove, água escorrendo de escamas do tamanho de escudos vikings. Sua voz é grave, antiga, ecoando como trovão subaquático. Eu sou o ciclo, diz ela em nórdico antigo, legendas aparecendo suavemente. O jogo vende 23 milhões de cópias. Crianças em todo o mundo desenham a serpente na escola, pais compram pelúcias gigantes para quartos. Em 2022, God of War Ragnarok expande a história. Jormungandr viaja no tempo, encontra seu eu mais jovem, cria paradoxos que dobram a mente. Jogadores passam horas explorando o lago, esperando a serpente emergir, tirando os screenshots que viram papéis de parede. A serpente tornou-se ícone pop, tão reconhecível quanto Mario ou Pikachu. Nos cinemas, a Marvel transforma Jormungandr em menção. Em Thor, Ragnarok de 2017, ela fala da serpente como o maior inimigo de Thor. A cena é rápida, mas fãs capturam, criam teorias. Em Thor, Love and Thunder de 2022, uma sequência onírica mostra Thor pescando a serpente em um mar de estrelas. O CGI é hipnótico, escamas refletindo nebulosas, olhos dourados como sóis. Crianças saem do cinema desenhando a serpente em cadernos. A Marvel lança action figures, Jormungandr articulada, 1 metro de comprimento,
vendida por $200. Colecionadores acampam em lojas. A serpente tornou-se mercadoria, mas também memória cultural. Na filosofia, Carl Jung escreveu sobre o Ouroboros em 1920 como arquétipo da psique. A serpente que devora a cauda representa a totalidade do self, disse ele. Livros de autoajuda citam isso. Em 2024, um best-seller chamado Morda Sua Cauda usa Jormungandr como metáfora para romper padrões tóxicos. A autora, uma terapeuta norueguesa chamada Astrid, vende 500.000 cópias. Workshops em Bergen ensinam meditação visualizando a serpente. Inspire quando ela morde, expire quando solta. Participantes relatam sonhos vívidos com mares infinitos. A serpente tornou-se ferramenta de cura mental. Em música, bandas de folk metal como Vardruna usam Jormungandr em letras. A música Kitrav de 2021 tem um verso em nórdico antigo: Jormungandr Vaknar, Varudar Skaka, a serpente acorda, mundos tremem. Shows ao vivo têm projeções da serpente enrolando o palco, luzes verdes pulsando como escamas. Fãs vestem camisetas com Ouroboros, dançam em círculos. A serpente tornou-se som, vibração, comunidade. Na ciência, biólogos marinhos estudam serpentes marinhas reais, como a cobra do mar amarela, e comparam com Jormungandr. Documentários da BBC mostram mergulhadores nadando com cobras venenosas, narradores sussurrando, elas são ecos da lenda. Crianças assistem, fascinadas, desenham serpentes nos cadernos de ciências. A serpente tornou-se ponte entre mito e realidade. Em educação, escolas na Islândia incluem Jormungandr no currículo. Professores contam a história com fantoches, Odin de barba branca, Loki de capa vermelha, a serpente de pano verde. Crianças de 7 anos recriam a pesca de Thor com varas de pescar de brinquedo. Uma menina chamada Freya ganha concurso de desenho com Jormungandr colorida em arco-íris. A serpente tornou-se lição de história viva. Na moda, estilistas escandinavos lançam coleções Ouroboros. Alexander Wang cria jaquetas com serpentes bordadas em couro. Gucci faz bolsas com fecho em forma de cauda mordida. Modelos desfilam em Milão, serpentes douradas brilhando sob holofotes. Influencers postam hashtag OuroborosStyle, milhões de visualizações. A serpente tornou-se tendência. Em tecnologia, startups nomeiam produtos após a serpente. Uma empresa norueguesa cria Jormungandreros, sistema operacional de código aberto que circunda seus dados com segurança infinita. Outro app de meditação chamado Morda usa visualizações da serpente para guiar respiração. Usuários relatam sono mais profundo. A serpente tornou-se algoritmo. Em arte urbana, grafiteiros pintam Jormungandr em muros de Copenhague. Um mural de 20 metros mostra a serpente enrolando o parlamento, mensagem ecológica, o ciclo da natureza nos segura. Turistas tiram selfies. A serpente tornou-se protesto. Em literatura, autores escrevem romances. A Filha de Jormungandr de 2023 conta a história de uma mergulhadora que encontra a serpente viva. Vende 100.000 cópias. Outro livro infantil, Boa Noite, Serpente, embala crianças com ilustrações suaves da serpente dormindo no mar. A serpente tornou-se narrativa. Em esportes, times adotam a serpente. O time de futebol Viking FK na Noruega muda escudo para Jormungandr em 2024. Torcedores cantam hino, a serpente nos protege, o ciclo nos leva à vitória. Jogos lotam estádios. A serpente tornou-se espírito de equipe. Em culinária, chefes criam pratos. Um restaurante em Reykjavik serve sopa de Jormungandr, caldo verde em círculo, com pão em forma de cauda. Turistas fazem fila. A serpente tornou-se sabor. Em viagens, rotas turísticas seguem a serpente. Caminho de Jormungandr leva de Bergen a Lofoten, paradas em pedras rúnicas. Guias contam histórias ao pôr do sol. A serpente tornou-se destino. Em saúde, hospitais usam o símbolo. Uma clínica em Estocolmo pinta Ouroboros na parede da UTI, ciclo de cura. Pacientes relatam esperança. A serpente tornou-se consolo. Em ambientalismo, ativistas usam Jormungandr para oceanos. Campanha Não Solte a Cauda combate poluição plástica. Voluntários limpam praias vestindo camisetas da serpente. A serpente tornou-se guarda marinha. Em relacionamentos,
Casais tatuam metades do Ouroboros, um à cabeça, outro à cauda. Quando se abraçam, o círculo se fecha. A serpente tornou-se união. Em finanças, criptomoeda JOR lança em 2025, promessa de ciclo infinito de valor. Investidores compram. A serpente tornou-se moeda. Em arquitetura, prédios em forma de serpente. Um hotel em Trons tem quartos circulares, vista para fiordes. A serpente tornou-se lar. Em dança, coreografias circulares imitam a serpente. Festivais folk na Suécia reúnem centenas. A serpente tornou-se movimento. Em poesia, versos fluem. Eu sou a boca, eu sou a cauda, eu sou o mar que não tem fim. Poetas recitam em noites de lua cheia. A serpente tornou-se palavra. Em sonhos, pessoas relatam visões da serpente. Uma mulher em São Paulo sonha com Jurmungandrer nadando em Copacabana. Acorda renovada. A serpente tornou-se subconsciente. Em ciência ficção, séries como Ragnarok na Netflix mostram a serpente emergindo em fiordes modernos. Audiência global. A serpente tornou-se entretenimento. Em jardinagem, topiarias em forma de serpente. Jardins botânicos na Dinamarca cultivam arbustos circulares. A serpente tornou-se verde. Em fotografia, concursos anuais de Ouroboros na natureza, sombras, nuvens, ondas formando círculos. Vencedores expõem em galerias. A serpente tornou-se imagem. Em yoga, pose Jurmungandrer twist, torção espinhal em círculo. Instrutores guiam, sinta o ciclo em sua coluna. A serpente tornou-se alongamento. Em perfumes, fragrância Ouroboros, notas de sal marinho, musgo, âmbar. Frasco em forma de serpente. A serpente tornou-se aroma. Em joalheria, anéis que se enrolam no dedo, mordendo a cauda. Casais trocam em casamentos. A serpente tornou-se aliança. Em astronomia, constelação informal Jurmungandrer mapeada por amadores, estrelas formando serpente no céu nórdico. A serpente tornou-se cosmos. Em psicologia, teste projetivo, desenhe Jurmungandrer. Analistas interpretam traumas pelo tamanho da boca. A serpente tornou-se espelho da alma. Em culinária molecular, espuma em círculo com caviar, boca da serpente. Restaurantes Michelin servem. A serpente tornou-se haute cuisine. Em realidade virtual, experiência NAD com Jurmungandrer. Óculos VR levam usuários ao fundo do mar. A serpente nada ao redor, olhos dourados gentis. A serpente tornou-se imersão. Em podcasts, Dormindo com a Serpente, episódios de 3 horas narrando mitos nórdicos. Milhões de downloads. A serpente tornou-se voz noturna. Em parques temáticos, atração na Tivoli, barco que pesca Jurmungandrer animatrônica. Crianças gritam de alegria. A serpente tornou-se diversão. Em medicina alternativa, cristais em forma de Ouroboros para equilíbrio cíclico. Vendidos online. A serpente tornou-se cura energética. Em cervejaria, IPA Jurmungandrer Sibit, amargor que morde e renova. Rótulo com serpente. A serpente tornou-se gole. Em grafite, artistas 3D pintam serpentes saindo do muro. Passantes tocam, ilusão ótica. A serpente tornou-se tridimensional. Em aplicativos de namoro, bio, procurando alguém para fechar meu Ouroboros. Matches aumentam. A serpente tornou-se amor. Em academias, treino circular Jurmungandrer Circuit, exercícios em loop. A serpente tornou-se suor. Em livrarias, sessão infantil cresce com livros da serpente. Pais leem à noite. A serpente tornou-se conto de ninar. Em museus, exposição Jurmungandrer, do mito à tatuagem viaja pela Europa. Artefatos vikings ao lado de pele tatuada, com permissão. A serpente tornou-se patrimônio. Em redes sociais, filtro Snapchat, rosto vira Jurmungandrer. Milhões usam. A serpente tornou-se selfie. Em escolas de arte, alunos esculpem serpente em argila. Professor, sinta o ciclo nas mãos. A serpente tornou-se criação. Em festivais, dança circular com máscaras de serpente. Fogo no centro. A serpente tornou-se ritual moderno. Em hospitais infantis, voluntários contam história da serpente para crianças doentes.
Desenhos cobrem paredes. A serpente tornou-se esperança. Em planetários, show Jormungandr no céu projeta serpente em cúpula. Público deita, olha estrelas. A serpente tornou-se universo. Em terapia de casal, exercício, cada um é metade da serpente. Encontrem o ciclo. A serpente tornou-se harmonia. Em marcas de roupa, linha Ouroboros Active, leggings com serpente nas pernas. A serpente tornou-se movimento. Em documentários, série Serpentes do Mundo dedica episódio a Jormungandr cultural. Entrevistas com tatuadores, jogadores, xamãs. A serpente tornou-se estudo. Em parques, bancos em forma de serpente circular. Casais sentam, conversam. A serpente tornou-se encontro. Em apps de sono, som respiração de Jormungandr, inalar 4, segurar 4, exalar 8. Usuários dormem rápido. A serpente tornou-se respiração. Em grafite digital, artistas criam gifs da serpente girando eternamente. A serpente tornou-se loop. Em escolas de mergulho, instrutores contam lenda antes de dives. Alunos veem serpentes marinhas reais. A serpente tornou-se oceano. Em casamentos nórdicos modernos, votos incluem que nosso amor seja como Jormungandr, eterno em seu ciclo. A serpente tornou-se promessa. Em livrarias esotéricas, tarô com arcano a serpente, renascimento. A serpente tornou-se destino. Em cozinhas, pratos circulares, sushi enrolado como cauda. A serpente tornou-se comida. Em academias de artes marciais, técnica enrolamento de Jormungandr, grappling circular. A serpente tornou-se luta. Em parques infantis, escorrega em forma de serpente. Crianças riem descendo pela boca. A serpente tornou-se brincadeira. Em aplicativos de desenho, pincel escamas de Jormungandr. Crianças criam arte. A serpente tornou-se cor. Em hospitais, arte-terapia com Ouroboros. Pacientes pintam ciclos pessoais. A serpente tornou-se cura. Em festivais de música, palco circular com projeção da serpente. Artistas cantam dentro do ciclo. A serpente tornou-se som. Em livrarias, Clube do Livro Jormungandr lê mitos nórdicos mensalmente. A serpente tornou-se conversa. Em parques, yoga ao amanhecer com tema serpente. A serpente tornou-se amanhecer. Em apps de meditação, guia viagem com Jormungandr, nade no mar mental. A serpente tornou-se paz interior. Em escolas, teatro, crianças encenam pesca de Thor. A serpente é fantoche gigante. A serpente tornou-se drama. Em marcas de relógios, modelo Ouroboros, ponteiros formam círculo mordendo. A serpente tornou-se tempo. Em grafite, parede viva, planta trepadeira forma serpente. A serpente tornou-se natureza. Em casais, apelido minha Jormungandr, quem segura o ciclo. A serpente tornou-se carinho. Em apps de fitness, desafio ciclo de 30 dias com serpente. A serpente tornou-se meta. Em museus interativos, toque escamas da serpente em 3D. A serpente tornou-se tato. Em livrarias, sessão de autógrafos com autores de livros da serpente. A serpente tornou-se assinatura. Em parques, bancos com inscrição morda sua cauda. A serpente tornou-se reflexão. Em apps de sono, história infinita da serpente gerada por inteligência artificial. A serpente tornou-se sonho eterno. E assim, a serpente continua, em cada respiração, cada batida de coração, cada ciclo de sono e vigília. Ela nos embala agora, enquanto suas pálpebras pesam, enquanto o mar sussurra lá fora, enquanto o mundo gira em seu abraço eterno. Durma, durma profundamente, sonhando com escamas douradas e mares infinitos. A serpente vela seu sono. O ciclo nunca acaba.